Gênesis, capítulo 4. O primeiro homicídio. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerás mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que a ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. A descendência de Caim. Então Caim coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Maljael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante das suas esposas. Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. 7. Outro filho de Adão e Eva. Novamente, Adão teve relações sexuais com a sua esposa, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Gênesis, capítulo 5. A linhagem de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança como imagem e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, pois, do nascimento de Sete, foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu.
Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos. Depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalalel foi de 895 anos e depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos e depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: Este nos livrará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cam e Jafé. Gênesis, capítulo 6. A malignidade humana e o juízo. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradavam os olhos. Então declarou o Senhor: Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé:
Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, e ele concluiu a obra.